Hoje, 21 de abril de 2022, quinta-feira da oitava da Páscoa, refletimos o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isto, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco? Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos na oitava da Páscoa e os temas são todos eles relacionados com a ressurreição do Senhor. E hoje os discípulos retornam, aqueles dois discípulos que iam a Emaús e reconhecem Jesus ao partir do pão, retornam para o convívio da casa dos apóstolos e discípulos de Cristo, que estavam aí reunidos, estavam cheios de medo e de repente Jesus aparece no meio deles e diz: "A paz esteja convosco." Eles ficaram todos assustados, pois pensavam que era um fantasma. Pensavam que estavam vendo uma visão, ou estavam tendo uma visão. Parecia um fantasma. E Jesus mostra as feridas dos cravos. Então, nesse momento, parece que se abre a inteligência dos apóstolos e dos discípulos de Cristo, e eles percebem que realmente era o Senhor que estava ali. Eles reconhecem Jesus, e muito mais ainda quando ele pede alguma coisa para comer. O fantasma não come, o fantasma não tem carne nem ossos, o fantasma é só uma figura, uma imagem, como uma sombra que aparece por aí. E eles vão pouco a pouco reconhecendo a Jesus. Quando ele se manifesta, realiza obras, eles vão reconhecendo. O medo havia tomado conta dos discípulos, pois eles estavam com medo dos judeus, estavam com medo de sofrer o martírio como Jesus havia sofrido. E eles ficam felizes e ainda não podiam acreditar naquilo que estavam vendo. Então eles vão reconhecendo nas entrelinhas das expressões de Jesus, vão reconhecendo a sua presença. E Jesus repete aquilo que está escrito na Escritura: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sereis minhas testemunhas.
Os discípulos são as testemunhas oculares, as testemunhas vivas, aqueles que presenciaram todos os acontecimentos sobre a vida, tanto na vida pública de Jesus, como também após a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição, as aparições dele aos discípulos. Eles são as testemunhas oculares, eles viram, eles presenciaram, eles tocaram. A paz esteja convosco. A partir do momento que o Cristo ressuscitado se manifesta, a paz enche o ambiente aonde os discípulos estão. E eles não têm mais medo de nada. Eles anunciam, eles proclamam a ressurreição do Senhor. Somos nós também hoje convidados para anunciar que o Cristo vive, que o Cristo está ressuscitado, que está sempre no nosso meio, como esteve no meio dos apóstolos. Que Deus nesse dia nos ilumine e possamos viver esta experiência do ressuscitado no nosso coração. Que Deus abençoe você.